E aí saí de casa, virei o quarteirão. O YouTube sempre foi a minha plataforma preferida. Eu sempre, desde que começou, eu acompanho e eu sempre tive essa vontade de ter um canal, de começar um canal. Porém, vou deixar 2 insights, hein? Porém, eu não sabia do que fazer. Eu não queria ser youtuber para ser blogueirinho e etc. Não tinha nada que queimasse no meu coração assim, que fosse algo que realmente se tornasse um propósito, algo que realmente eu quisesse fazer. Nos últimos tempos, devido a tudo que aconteceu no Brasil, relacionado à pandemia, à economia, tudo que aconteceu, tudo que eu venho acompanhando e venho percebendo, cheguei à conclusão que o que eu mais gostaria de fazer era poder trazer essa liberdade para os empreendedores. É tão triste ver as empresas, a maioria das empresas, talvez a gente chegue perto aí de uma porcentagem de 90% das empresas no Brasil fecham. É tão difícil manter uma empresa, um negócio aqui. E eu vi uma oportunidade de ajudar os empreendedores e esse se tornou o meu propósito. Então eu decidi começar o canal com esse objetivo e é o tipo de conteúdo que a gente vai consumir aqui. Eu vou trazer para vocês em média aí um vídeo por semana, mas vocês vão me encontrar também nas redes sociais. Então fica o primeiro insight: seja omnichannel, esteja em mais de uma plataforma. Por quê? Porque quando você fica em uma plataforma só, quem é seu chefe é o dono da plataforma. Então se você tem a sua empresa só no Instagram, se o Mark tropeçar nos cabos lá, a tua empresa tá fora do ar, né? Então esse é o primeiro insight, é muito importante você estar em mais de uma plataforma, tá? Então, cada um pode fazer o seu negócio aí, adaptar na plataforma que achar melhor, né? Eu gosto muito do YouTube, estarei por aqui, mas também estarei presente em outras redes sociais. Vocês estão convidados a se inscrever e me seguir. Vou botar aí na tela para vocês. Eu me apaixonei pela tecnologia já desde adolescente. Quando começou, antes de ter internet, né, quando eu tive meu primeiro acesso aos computadores e tal, eu já comecei a abrir, eu já me apaixonei por aquela novidade e vim acompanhando o avanço da tecnologia, né, e finalmente decidi, fiz meus 18 anos, me formei lá no ensino médio, decidi que era a área que eu ia seguir, era o que eu gostava de fazer, era a grande promessa, né, de ser alguém bem sucedido, né, porque o que a gente buscava, né, o que a gente busca quando a gente decide fazer uma faculdade, né, que é uma decisão um pouco cruel, né, você vai ali com 18 anos ter que decidir algo que você vai fazer pro resto da sua vida. Era me tornar um profissional bem sucedido, né, ter dinheiro para comprar uma casa legal, um carro legal, e eu queria eu tinha o sonho, né, de poder constituir uma família e poder trazer conforto para eles e ter sucesso na minha carreira ali como profissional de TI. Então eu começo a minha jornada, eu entro na faculdade de TI, começo a trabalhar com tecnologia, né, com montagem, manutenção de micros, etc., que era o que se fazia na época, né? E com a evolução, fazendo a faculdade e tal, eu falei assim, cara, se é carreira disso que eu vou seguir, então eu vou entrar na maior empresa de TI que existia, né? E na época eu entrei na maior empresa de TI do mundo, né? Era uma empresa multinacional, uma empresa global. Não vou citar o nome aqui, mas eu sempre aprendi que o caminho era esse, né? Você escolhia uma carreira, você se formava naquilo e aí você entrava numa empresa e trabalhava lá até se aposentar. Fazia sua carreira dessa forma. Mas eu fui percebendo que com o tempo isso não me fazia realizado, isso não me fazia feliz. Aquela rotina, aquele dia a dia, aquela mesmice, né? Não tinham grandes desafios e aquilo não fazia muito sentido para mim porque eu não via propósito, né? Era único e exclusivamente por dinheiro, talvez, né? O objetivo era ser bem-sucedido. E ser bem-sucedido é muito relativo, né? Então, quando você trabalha pelo dinheiro, mesmo que você o alcance, eu não sei se preenche, né? Existem tantas pessoas que têm tanto dinheiro e você vê hoje em dia, existe uma crise de identidade tão grande das pessoas mudando de área até
mais velhos já, porque não tinham descoberto a sua real identidade, né? O seu verdadeiro propósito. E eu fui empurrando isso com a barriga durante muito tempo. Muito tempo. Eu trocava de cursos na faculdade para ver se era isso, tentava outras áreas, mesmo ainda dentro da tecnologia. Passei por outras grandes empresas também, em projetos e tal, mas não adiantava. Eu estava postergando uma coisa que eu não estava feliz. Eu já tinha ido e voltado para essa primeira empresa que eu tinha falado, né? Tava novamente num novo projeto, numa grande corporação, e aí eu tive a oportunidade de empreender. Na época eu estava noivo e a minha noiva estava iniciando um negócio, né? De uma casa de eventos, e eu tinha habilidades com audiovisual que nesse meio tempo aí da minha carreira eu comecei a gostar um pouco de fotografia e etc. E aí ela me propôs, falou, pô, por que você não tira umas fotos lá para eu usar para o marketing da empresa e tal? E eu falei, pô, tá aí, legal, vou fazer então para ajudar. E aí a gente comprou uma câmera e eu comecei a tirar umas fotos ali dos eventos, etc. E dessas fotos foram evoluindo para vídeo e eu comecei a gostar dessa questão do audiovisual. Eu sempre gostei muito do YouTube, né, como eu já disse, mas ainda não sabia como ia usar isso, né? De que forma eu poderia usar isso. E de forma que o trabalho começou a ficar tão legal e eu comecei a ter 2 empregos, né? Eu trabalhava durante a semana na multinacional e final de semana eu trabalhava nos eventos, fazendo os registros para o marketing da empresa da minha noiva. E aí os clientes dos eventos começaram a gostar tanto das imagens que começaram a pedir para eu prestar esse serviço para eles. Pô, faz para mim, cara, fica tão legal, fica tão bonito. Você não pode cobrir o meu evento e etc. E eu fui, ok, vamos lá, vamos começar. E começou a dar super certo. Quando eu vi, eu já estava empreendendo, eu já estava trabalhando, construí a minha empresa, construí a minha equipe. E eu estava com 2 empregos, eu já não conseguia mais me dividir, né? De forma que eu já ganhava a mesma coisa nos 2. Então eu falei assim, cara, eu vou ter que fazer uma escolha aqui. Eu vou abrir mão da minha carreira de TI, etc. E vou mergulhar aqui no mundo do audiovisual, que é o que está me trazendo felicidade em trabalhar, né? Eu me divirto com o que eu faço e etc. Então mergulhei de cara e fechei vários contratos, montei equipe, comprei equipamentos, estava num momento maravilhoso ali da minha vida, uma troca de carreira, né? Uma coisa assim mágica, e tava tudo dando muito bem. Tinha trocado de carro, tava bem de vida, marcando viagem pra Disney, tava tudo maravilhoso. Comprei a moto nova, que eu também sou apaixonado por moto, e aí tudo muito bem, tudo muito feliz, tudo dando muito certo, melhor impossível. Uma noite eu peguei a moto para dar uma volta no final de semana, era véspera de feriado, e aí saí de casa, virei o quarteirão. Sofri um acidente de moto. Um carro avançou o sinal e me atropelou, como vocês viram aí nas imagens. Eu moro no Rio de Janeiro. Hoje em dia, não mais na capital, eu saí, preferi vir para a Serra, para um lugar mais tranquilo e etc. Mas um carro me atropelou e eu fiquei internado durante 2 meses. Quebrei perna, costelas, mão. Recentemente operei minha mão, ainda tô com ela. Ainda falta uma cirurgia para ser feita. Isso foi em 2018, em abril de 2018, né? Estamos no finalzinho de 2022 agora. Então, abril completam 5 anos de recuperação. E durante muito tempo eu fiquei na incerteza do que poderia acontecer, né? Quando que eu poderia voltar àquele sonho que tinha iniciado, né? Algo me tirou daquilo, algo externo, algo que eu não tive culpa. São muitos anos de recuperação, muitos anos de incerteza, muitos anos sem saber quando que eu vou poder voltar a fazer as coisas que eu amava fazer, todo aquele novo sonho.
a produtora então se tornava ali um ponto de interrogação. Na minha recuperação, fiquei muito tempo sem andar, deitado, com a perna quebrada, tive muita dificuldade na recuperação, depois cadeira de roda e etc. E aí você começa a dar valor a coisas simples que a gente não dá no dia a dia, né? Como andar, né? Parece uma coisa tão boba que a gente faz com tanta naturalidade, tudo que a gente faz com tanta naturalidade, mas quando você perde a função de andar, a função de usar a mão. Eu gosto muito de música, eu toco violão também, então foi arrancado tudo de mim de uma vez só. Não pude mais tocar violão, eu não pude mais andar, eu não pude mais fazer nada que uma pessoa normal faria, né? Desde tomar um banho sozinho. E eu comecei a ver que talvez eu não conseguisse mais voltar com a produtora. Então eu precisava de um plano B. Chegou a pandemia, eu comecei a ver possibilidades de concurso. Antes da pandemia até, a pandemia paralisou as coisas. Eu comecei a ver oportunidades de concurso e eu falei, cara, eu preciso terminar o meu ensino superior para poder prestar concursos para vaga de ensino superior com menos concorrência. E comecei até a pensar em cota de PCD, porque eu fiquei com diversas sequelas do acidente. Então eu comecei a fazer um curso de marketing digital, que era um curso mais rápido. Eu tinha saído da TI, né, porque eu tinha desistido da carreira, e eu comecei a fazer um curso de marketing digital, que era um curso um pouco mais rápido e tal, era um curso mais atual, era um curso novo, e eu falei, pô, tá aí, eu vou investir nisso, que eu consigo acabar rápido, etc. E iniciei esse curso de marketing digital, essa graduação, com o objetivo de prestar concurso, porque trabalhar como CLT, como funcionário, não era mais uma opção. Talvez funcionário público, estava no meu radar. Então eu comecei essa graduação de marketing digital e, para minha surpresa, eu me apaixonei. Fiquei apaixonado e, de certa forma, como hoje o marketing digital está muito ligado à produção de conteúdo, que é algo que eu já dominava do audiovisual devido à produtora, eu falei, cara, eu consigo juntar essas duas habilidades em um objetivo e um propósito só. E a gente foi vendo que com a pandemia, o marketing digital, né, o digital em si, evoluiu 10 anos em um ano só. A gente reaprendeu a viver devido ao isolamento, etc. A questão do delivery aumentou pra caramba, os aplicativos. As empresas precisaram se reinventar e aprender a vender remotamente, sem estar com o físico lá aberto, né, com o offline aberto. Então o online deu um disparo assim grande e eu estava na faculdade certa, no momento certo. Mas eu ainda não sabia muito bem para onde eu ia direcionar isso. E a pandemia deixou algumas lições, muitas lições. E uma delas é que muitas empresas faliram. Muitas empresas que não estavam preparadas, que não eram empresas bem estruturadas. Essas empresas fecharam, grandes empresas fecharem, empresas inclusive de franquia e etc. E muitas empresas quebraram porque não tinham os pilares da administração, que é quem estudou administração aí sabe que os pilares da administração são controle, organização, planejamento e direção, se eu não me engano. São os que eu me lembro. Acho que tem um quinto agora. E ficou muito claro a necessidade de uma reserva de emergência. E eu sempre observei, desde pequeno, desde adolescente, que as empresas no meu bairro, elas abriam e não duravam muito tempo. E eu não conseguia entender por quê, né? E a gente, quando a gente estuda na nossa educação básica, a gente não aprende nada sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre nada disso, né? Então não é um tipo de conteúdo que tem um fácil acesso. Hoje em dia tem mais, mas não é algo que é tão enfatizado, vamos dizer assim. Então eu tive o seguinte insight, eu falei, cara, se eu juntar a minha experiência do que eu vi dos padrões das multinacionais, das empresas grandes que eu passei, e aí pega esse insight, padrões, a gente ainda vai falar muito sobre isso aqui, com o meu conhecimento de tecnologia e etc, junto com as minhas novas habilidades de marketing digital, eu consigo criar um método que as empresas consigam se consolidar
e se manter no mercado e realmente conseguir chegar aos seus objetivos, né? Conseguir gerar uma marca de valor que realmente faça diferença na vida das pessoas, que os empreendedores consigam realizar seus sonhos nos seus negócios, com os seus objetivos de empreender, porque às vezes as pessoas começam a empreender, tem um dinheirinho ali, fala, vou começar um negócio aqui, mas não tem a menor noção de para onde vai. E aí eu comecei a maratonar e todo esse tipo de conteúdo, estudar livros, sobretudo sobre empreendedorismo, sobre PNL, que é programação neurolinguística, que é como você saber lidar com as pessoas, sobre psicologia, gestão, marketing, tudo relacionado a comunicação, as pessoas. Eu consumi e estudei tudo sobre isso, assim, como um cientista, eu estudei profundamente muito sobre isso. E para minha surpresa, isso não trouxe uma transformação só em relação a negócios. Isso me trouxe uma transformação completamente pessoal também, porque eu percebi que a forma de você mudar o jogo é você se mudar primeiro. Para você conseguir ter uma empresa de sucesso, você precisa ser uma empresa de sucesso, porque você é uma empresa. Tudo que você almeja está dentro de você. Você só não sabe aonde. Você só precisa encontrar isso. Você só precisa de alguém que te mostre onde está isso dentro de você. Mas com certeza, todos os milhões, a casa na praia, o conforto, a segurança, tudo que você sempre sonhou está dentro de você, só depende de você. E eu descobri isso. Eu aprendi isso nessa jornada. Eu aprendi que principalmente podem tirar tudo de nós, mas a única coisa que não podem tirar de nós é o nosso conhecimento, né? A nossa sabedoria. Se você aprende a jogar o jogo, a fazer o negócio dar certo, você pode perder tudo que você consegue fazer de novo. E eu percebi que pessoas que estavam seguindo esse caminho de evolução conseguiram começar a atingir o sucesso também. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu era mais novo, quando eu estava no colégio ainda, acho que no ensino fundamental, ou até antes, no ginásio, eu sempre fui um péssimo aluno porque eu tenho déficit de atenção, então eu não conseguia focar direito nas matérias, nas coisas, e eu fazia uma explicadora, né, perto da minha casa. E essa explicadora, que era um profissional, né, que dava aula particular, tinha uma filha pequena que andava de fralda lá pelas aulas, etc., enquanto a mãe ensinava. Juliana, essa menina cresceu, né, virou uma mulher, etc., e ela começou um negócio que eu fiquei muito curioso, porque eu já vi um negócio de bairro, uma lojinha de roupa de bairro, que eu vi diversas vezes abrirem e diversas vezes fecharem. Nunca deu certo nenhuma lá no bairro, mas eu vi que ela seguia esse caminho que eu tô falando aqui. Eu via sempre ela postando estudos, livros, eventos, palestras, etc. E ela conseguiu fazer uma marca de sucesso que faz fila para entrarem na loja dela hoje. Eu vou deixar aí. Juliana, se você estiver vendo esse vídeo, uma homenagem a você também. Juliana, a loja é da Luz. Eu vou deixar aí um link aí na descrição para vocês verem quantos seguidores ela tem e o sucesso que ela atingiu. Parabéns, Juliana, pelo seu empenho, pela sua evolução. Então é mais ou menos sobre isso, assim. Se você quer mudar o jogo, você precisa se moldar primeiro para você estar preparado para jogar o jogo da primeira divisão, da Liga dos Campeões. Você precisa se preparar para isso. E as coisas que eu aprendi nessa jornada difícil, que ainda estou, mas graças a Deus está chegando ao fim, em relação à recuperação do acidente, eu era um cara que fiquei muito tempo perdido. Toda essa história de acidente, de pandemia, de crise de identidade, eu não sabia o que eu fazia, para onde eu ia, todas as dúvidas possíveis. E uma das primeiras coisas que eu notei foi, no final das contas, hoje eu alcancei essa liberdade geográfica que eu tenho hoje. Eu saí do centro do Rio de Janeiro, vim para um lugar mais calmo. Eu adoro mato, então eu escolhi vir morar num lugar no meio do mato mesmo, assim, para ter total foco no que eu quero fazer inicialmente. Troquei a minha ambiência, saí das coisas que eu acho que estavam me ancorando
para me dedicar completamente ao que eu acho que é o meu propósito, que é o que eu tô fazendo aqui hoje. E as coisas que eu aprendi nessa jornada difícil, que ainda estou, mas graças a Deus está chegando ao fim. Eu era um cara que fiquei muito tempo perdido. Toda essa história de acidente, de pandemia, de crise de identidade, eu não sabia o que eu fazia, para onde eu ia, todas as dúvidas possíveis. E uma das primeiras coisas que eu notei chama-se a teoria da água. A teoria da água é o seguinte: tem 2 peixes no aquário e tem um outro peixe no outro aquário. Aí o peixe pergunta para os outros 2 peixes: como está a temperatura da água? E os outros 2 peixes olham um pro outro e se perguntam assim: o que é água? O que isso quer dizer? Os peixes não sabem que a água existe. E o que é a água? É o ambiente. Às vezes você tá num ambiente e você não percebe, num ambiente tóxico, num ambiente que não te faz mal, num ambiente que não deixa você progredir, num ambiente que só te puxa para trás. Uma das primeiras sacadas que eu tive é a necessidade de você mudar a sua ambiência. Você é uma das 5 pessoas que você mais convive. Então você precisa começar a conviver com as pessoas certas, com as pessoas que estão evoluindo, com as pessoas que estão procurando chegar a algum lugar. Então, para você chegar em algum lugar que poucos chegaram, você vai ter que fazer coisa que pouca gente fez. E vai ter que abrir mão do que pouca gente abriu. As recompensas imediatas, você paga a conta depois. Você tem a recompensa agora e paga a conta depois. Mas a conta lá depois ela vem muito mais cara. É mais fácil você pagar uma conta mais barata agora e ter a sua recompensa muito maior depois. Eu aprendi a deixar de ser medíocre. Medíocre no sentido de ser mediano. De ficar negociando com a mediocridade. Tem que fazer muita coisa. Não, isso aqui tá bom, etc. Vão ter muitas pessoas que vão falar isso. Você, cara, trabalha demais, estuda demais. Vão ter muitas pessoas que vão dizer isso pra você. Mas, cara, não negocie com a mediocridade. Seja excelente nas coisas que você faz. Eu tento fazer tudo que eu faço. Se eu pego pra fazer, é pra fazer com excelência. Senão eu nem pego. Pra fazer mais ou menos, eu nem faço. Eu tenho perfeccionismo. O que às vezes me atrapalha, às vezes me bloqueia um pouco, mas eu tento fazer tudo da melhor forma possível. Eu tento ser a minha melhor versão a cada dia. E não é fácil. Mudar não é fácil. O ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de mudar. Por outro lado, ele é o ser mais adaptável possível. O nosso cérebro odeia mudanças. Nosso cérebro, ele é feito para economizar energia, é feito só para sobrevivência. Então, por ele fica vendo Netflix ali, comendo chocolate, muito feliz, quietinho. Para você ser um diferencial, para você ter uma alta performance, você precisa se mover, você precisa estar em constante movimento, você precisa literalmente ir na contramão da massa. Você vai ouvir muito isso por aqui porque é o meu lema. O caminho do sucesso é ir na contramão da massa. Não seja pequeno, pense grande, tenha propósito, pense em como deixar sua marca no mundo, como deixar um orgulho para os seus filhos do que você fez, do que você foi. O Jerônimo Telme, que é um cara que fala muito sobre procrastinação, ele diz que crescer dói, mas permanecer dói muito mais. E é muito real isso. O próprio Einstein dizia que insanidade é você esperar resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas, né? Eu li uma frase muito interessante uma vez, eu nunca esqueci, que dizia que quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro realiza. E essa frase ficou marcada. Eu quero fazer uma camisa com essa frase. E pra terminar aqui esse momento filosófico, Tony Robbins diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento não. O sofrimento é opcional. Então, mais um dos insights que eu vou deixar aqui é: quando você, na sua empresa, não foque tanto no dinheiro. As pessoas que perseguem muito dinheiro, os que alcançam, primeiro que a maioria que persegue o dinheiro sem um propósito, não alcança. E os que alcançam, não preenche, né? A gente vê tantos ricos infelizes aí. Então, uma marca de valor, uma empresa de sucesso, ela tem propósito, ela sempre transforma a vida de alguém, ela tem uma conexão com as pessoas de alguma forma.
Esse é um grande sucesso das grandes empresas. E empreender é sobre coragem, né? Coragem é uma arte. A diferença de um louco para um gênio são os resultados. Todos que foram chamados de loucos antes de terem resultados, depois se tornaram gênios quando conseguiram provar suas teorias. Então, coragem e conforto não caminham juntos. O Joseph Campbell dizia que a caverna que você tem medo de entrar esconde o tesouro que você tanto busca. É sobre ter foco, é sobre uma única coisa, sabe? Se dedicar somente àquilo e eliminar tudo que não faz sentido com o seu objetivo, com os seus propósitos. O que não for um sim óbvio é não. Essa eu demorei um pouco pra entender. O que não é um sim óbvio é não. Se você ficar pensando muito, cara, se não tá a fim de fazer aquilo, não faz. Se não tá de acordo com o seu propósito, não é um sim óbvio. E acima de tudo, sucesso com certeza é uma decisão. Você decide ter sucesso. Você não faz as coisas para ter sucesso. Você faz as coisas até ter sucesso. E é sobre isso. É sobre 10% inspiração e 90% transpiração. Empreender é isso. Só chega lá quem não desiste. De repente você está desistindo hoje, a tua vitória era amanhã. Eu aprendi com um psiquiatra. Eu tive uma fase de depressão nesse meio tempo dessa história toda. E o psiquiatra falou assim... Um dos insights muito legais que ele me deu foi sobre o filme Rocky, que diz que a vida não é o quanto você aguenta bater, né? Mas o quanto você aguenta apanhar e continuar seguindo em frente, né? Não existe honra numa vitória sem conquista. E aí fica a grande questão, né? Você e a sua empresa estão prontos para o sucesso? Estão prontos para crescer? Digamos que hoje eu mandasse para sua empresa 1000 pedidos. Você estaria pronto para atender? A sua equipe estaria treinada o suficiente para isso? Se você ganhasse 1 milhão hoje, você saberia o que fazer com isso? Muita gente ganha 1 milhão, gasta e fica sem nada. Tudo é sobre estar preparado, é sobre preparação. Então, no fim das contas, tudo é sobre transbordar, sabe? É sobre ser luz. Porque quando você é luz, você acaba iluminando os outros, sabe? Tem uma frase muito legal do Marlon Brando que diz que não deixe que o sucesso suba à sua cabeça e nem que o fracasso desça ao seu coração. Essa frase é muito forte, ela faz muito sentido. É sobre humildade, é sobre ser humilde, porque no final do jogo, no final do xadrez, os peões e o rei vão para a mesma caixinha. Se você entender esse conjunto de conhecimento, de sabedoria, tudo que eu tô dizendo aqui, você juntar isso, você com certeza já consegue ter grandes resultados a partir de amanhã. Para prosperar, você precisa transbordar. No final das contas, hoje eu alcancei essa liberdade geográfica que eu tenho hoje. Eu saí do centro do Rio de Janeiro, vim para um lugar mais calmo. Eu adoro mato, então eu escolhi vir morar num lugar no meio do mato mesmo, assim, para ter total foco no que eu quero fazer inicialmente. Troquei a minha ambiência, saí das coisas que eu acho que estavam me ancorando para me dedicar completamente ao que eu acho que é o meu propósito, que é o que eu tô fazendo aqui hoje. E hoje eu tô gravando aqui da minha casa, no meu estúdio improvisado aqui no meu escritório, mas essa semana eu já vou viajar, que eu vou tirar um tempo de recesso, porque quando eu voltar pro Rio de Janeiro eu tenho uma última cirurgia para fazer, mas vou continuar trabalhando. A diferença é que eu vou estar trabalhando de outro estado, eu vou estar trabalhando da praia, eu vou estar trabalhando de onde eu quiser, né? E é isso que eu quero trazer aqui, é trazer a liberdade, poder trazer a liberdade que todo empreendedor merece, sabe? O empreendedor merece criar um ecossistema que a empresa dele funcione automaticamente, de forma que ele não precise estar lá presencialmente, de forma que ele consiga criar uma marca que transforme a vida das pessoas, e isso vai trazer o retorno para ele, não só financeiro, mas um retorno de gratidão, de satisfação. Hoje finalmente eu tenho essa liberdade, e não é só sobre dinheiro ou sobre liberdade geográfica, é sobre você viver em paz, né? Não é você poder ficar doente,
né? E não ficar preocupado se você vai ser mandado embora. Poder ir ao dentista, fazer um tratamento e não ficar preocupado com horas faltando, com ponto. É você poder fazer os seus horários, porque eu faço meus horários, eu trabalho a hora que eu quiser. Por exemplo, agora deve ser 10 horas da noite. Eu assisti o jogo do Brasil, inclusive tô até com a camisa. Acabou o jogo, falei, bom, gravar um videozinho aqui para começar o canal. É sobre viver em paz, assim. É sobre ter qualidade de vida. A qualidade de vida, a vida que você merece, a vida que você quer proporcionar para sua família, realizar os seus sonhos, sejam eles quais forem, conquistar o sucesso. E sucesso para cada um tem uma definição. E vou fechar esse vídeo aqui dizendo uma frase que essa é uma das minhas preferidas, que diz que por muito tempo eu fui tudo que pude. Hoje eu sou tudo que quero, ok? Muito obrigado para vocês que assistiram esse vídeo até o final. Peço novamente que se inscrevam no canal se vocês quiserem acompanhar esses conteúdos relacionados ao empreendedorismo. E curte aí o vídeo e me segue lá nas redes sociais para a gente começar a crescer juntos. Vamos criar uma comunidade aí e fazer a diferença, que a gente conseguir se destacar e fazer uma nação melhor e maior no nosso país. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou deixar um e-book para vocês fazerem download aí com os principais insights desse vídeo, tá? Aí se vocês gostaram, eu vou deixar o link aí, vocês baixam aí, beleza? Valeu, galera, um abraço.